Hoje nós vamos falar sobre a compulsão alimentar. Por que Olha, que muitas pessoas elas comem além do que o corpo precisa? E quando a pessoa come além do que o corpo precisa, chega num ponto que afeta até mesmo a saúde da pessoa. Qual a diferença entre fome emocional e fome física? Como identificar essas emoções? A fome física é aquela que você sente no estômago. Você sente que está com o estômago fundo. Agora, a fome emocional é aquela que não sai da cabeça. A pessoa fica direto com aquela sensação, querendo que chegue logo a hora de comer, parece que nada enche, não importa o que ela come, ela quer comer alguma coisa. Muitas vezes ela abre até a porta da geladeira procurando alguma coisa para comer, mas parece que não acha nada. Ela sente aquela ansiedade, aquele desespero. Uma pessoa com fome emocional, ela deseja alimentos peculiares como doces e carboidratos. Tais desejos são imediatos, como se essas opções fossem as únicas capazes de saciar a fome. Agora, a fome física, o organismo ele se satisfaz com alimentos variados, incluindo os mais saudáveis, como frutas, grãos, proteína. Então, por isso que é importante nós aprendermos a diferenciar. Qual que é a diferença se nós estamos sentindo? É a fome emocional ou física? Quando o sintoma é emocional, aparece uma ansiedade disfarçada de sorvete, frituras, chocolate, doces. Então a pessoa parece que ela quer comer essas coisas. E quando é a fome física, naturalmente ela já sente vontade de comer alimentos saudáveis. Ela quer comer arroz, feijão, carne, que é a hora da pessoa se alimentar mesmo. Então, quando nós percebermos que nós estamos com fome emocional, o tratamento da EFT vai ajudar você a mudar totalmente essa fome. Quantas pessoas que eu já tratei na hora do almoço que falavam que estavam com fome, depois que fazia uma, duas rodadas, a pessoa perdia totalmente a fome. Se a fome é física, há uma consciência ao comer e, portanto, uma maior facilidade em sentir saciedade e parar quando o estômago está cheio. É muito menor a chance da pessoa depois se sentir culpada. Agora, a fome emocional é aquela que a pessoa nem percebe o tanto que come e depois que ela come, ela fica se sentindo culpada. Por que que eu comi? Por que que eu fui comer isso? Por que que eu fui comer aquilo? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Da onde que surge a fome emocional? Ela surge da culpa, da rejeição, dos sentimentos de abandono, tristeza, decepções, frustrações que nós passamos no decorrer da nossa vida. E como tratar essa fome? Então, nós devemos usar duas abordagens. Uma profunda e lenta, que é aquela que você vai fazer o FT para cada emoção negativa que você lembra. E a emergencial você vai fazer antes de você comer. Porque a fome emocional, ela tem 5 contribuidores: emoções negativas, sentimentos positivos e negativos do dia a dia, compulsão pela comida
e medos conscientes e inconscientes. E a forma aprofundada é você descobrir como que cada uma dessas emoções, crenças, medos, dores emocionais, rejeições, e você faz uma lista de tudo que você lembra, que você passou. É um trabalho de autoobservação, que você vai pensar o que você lembra que te causa agonia, tristeza, decepções. Aí você vai descobrir muitos e muitos sentimentos no decorrer da sua vida. Esses medos, essas culpas, decepções, rejeições, e você faz uma lista. E cada dia você faz sobre um tópico. Não queira tratar a fome emocional ou as emoções de uma vez só, porque a pessoa cansa e desiste. Se a pessoa deixar surgir uma lista e cada dia ela trata um tópico diferente, a hora que chegar no final do mês, ela já tratou 30 tópicos. Então, qual é o sentimento e emoção que são contribuidores da forma emocional em você? Deixa emergir a resposta. Aí, depois você escala. E em quais situações, qual hora do dia surge essa fome? E se você pensar, você consegue lembrar no passado eventos que você sentiu essa fome emocional? Se foi quando estava viajando, se foi na casa de um parente, ou se foi num casamento, numa festa. Muitas mulheres se sentem culpadas quando tiveram que deixar os filhos em casa e não puderam dar atenção para eles. Às vezes trabalha fora, ou até mesmo que teve que ir para o hospital para algum procedimento e teve que largar os filhos pequenos em casa. A pessoa traz um sentimento de culpa e depois ela leva isso para a vida. Outras, as pessoas se sentem culpadas porque foi criança que não agradou os pais. Estava sempre sendo criticadas, crianças que eram arteiras. E quando ela lembra dessas coisas, mexe no emocional dela. E limpa somente uma por dia. Mas seja constante em fazer as rodadas de FT para cada uma. E você vai ser constante e vai ter um emagrecimento sustentável. Além de ajudar em várias outras facetas da sua vida. O importante, não queira ter pressa para fazer essa limpeza. É uma coisa que tem que ser feita no dia a dia. É um comprometimento que você precisa de ter, que você precisa de arrumar um espaço na sua vida para você fazer diariamente essas rodadas. E a outra é a rodada emergencial, onde você vai fazer para a fome imediata. Você está na hora, está com fome, e você aplica para aquela fome. Eu já escutei muitos relatos de pessoas que tiveram uma diminuição muito grande na sua ansiedade quando faz essas rodadas emergenciais. Tem pessoas que duram alguns minutos, algumas horas, mas é uma limpeza temporária, porque a fome emocional ela é como a fome física. Ela volta novamente, até que você limpa 100% aquelas lembranças do passado. E você vai fazendo dia a dia, da mesma forma que você vai preparar a sua comida, você vai preparar a sua refeição,
você vai preparar também a sua apetite com a rodada emergencial. Você vai almoçar e você sabe que tem uma lasanha. Você vai pensar como que está vindo aquela vontade de comer a lasanha. E você vai fazer a rodada falando daquela massa que você vai comer. Ou depois do almoço você vai comer um chocolate. Você vai fazer as rodadas batendo, falando como que está surgindo o sentimento ao pensar em comer aquele alimento. Se dá água na boca, se dá ansiedade, se está com pressa de comer, se consegue sentir o gosto, o cheiro, só de pensar naquela comida. E a pessoa vai fazendo. E sempre é importante, é imprescindível, antes de fazer cada rodada, você graduar. Como que está a emoção relacionada àquele produto? Um exemplo, vontade de comer chocolate, de 0 a 10. Qual a tua graduação que você dá? É 1? É 10? E anota e faz a rodada, até zerar. Geralmente, depois de 2 ou 3 rodadas, a pessoa vai cair muito. Eu lembro de quando eu trabalhava presencial em Juruáia, uma cliente que ela comia uma caixinha de chocolate por dia. E ela falava que era gostosa, que era demais. E eu pedi para ela levar um chocolate na próxima consulta. E ela, com o chocolate fechado, ela conseguia sentir o cheiro do chocolate que enchia a boca d'água. E nós fomos fazendo gradativamente dessa forma. Ela cheirou primeiro a embalagem, aí fez a rodada, ela não sentia mais o cheiro de chocolate. Ela abriu o chocolate, aí sentiu o cheiro da embalagem aberta. Fizemos novamente. Depois eu pedi para ela experimentar um pedacinho. Ela sentiu o sabor, o desejo, vontade de comer. Depois nós fizemos mais uma rodada. A hora que ela foi comer, ela não conseguia comer o chocolate. Diz que o chocolate estava com gosto de gordura vegetal. Ela mordia no chocolate e perdeu aquele sabor. Porque aquele sabor, aquele desejo, aquela ansiedade, vinha lá da infância. Quando ela recebeu um chocolate de presente, e aquela sensação daquela criança, aquela emoção da criança de comer aquele chocolate, ficou registrado no chocolate. Então, o organismo dela, quando sentia alguma tristeza, alguma dificuldade, ele buscava aquela sensação que ele teve lá no passado. Então, ele ia comer aquele chocolate buscando aquela emoção. E a gente não percebe isso no nosso dia a dia. E nós passamos a nossa vida sempre com essa abordagem dentro de nós. Pense um pouco. Será que existe algo que você tenta preencher no seu interior? Que nenhuma coisa externa você consegue dar conta? É um medo que você não consegue dar conta de superar esse medo. Medo de nadar, medo de andar de carro, andar de bicicleta, de avião. Faça rodada para isso. Nem dinheiro, conquistas, nem relacionamento, nem comida trará o alívio e a satisfação que você busca. Quer dizer, a gente busca aquele alívio, aquela satisfação daquela ansiedade e a compulsão alimentar, como qualquer outro tipo de compulsão, é a busca inconsciente para aliviar algum sentimento psíquico que foi causada por ansiedade, por solidão, medo, rejeição, traumas do passado. Então, sempre é bom a gente buscar. Qual que é a sensação que esse sofrimento gera? Uma inquietação, um vazio emocional? Que eu estou buscando uma válvula de escape no alimento?
que momentaneamente aquele alimento satisfaz. Enquanto a gente está com o gosto dele na boca, a gente está comendo, aquilo vai satisfazer aquele vazio, mas logo em seguida volta novamente. Qual que é a sua desconexão com seu pai, com sua mãe? Será que faltou amor? Será que se sentiu abandonado? Será que se sentiu rejeitado? Será que se sentiu abusado físico e emocionalmente? Porque tem muitas pessoas que sofreram muita violência física e também emocional. E esse sentimento, ele gera compulsão alimentar. Cada pessoa, ela tem as suas próprias razões inconscientes que despertam esse gatilho emocional. Não é todos, cada um tem a sua própria. Não é que uma receita serve para todos. Cada um de vocês deve buscar dentro de vocês o que está despertando. Porque tentar tratar uma compulsão alimentar, tratar uma fome emocional de forma física, de forma racional, é perda de tempo. Pode até funcionar momentaneamente, a pessoa pode até emagrecer alguns quilos, mas depois é o efeito rebote. A pessoa volta a engordar tudo novamente ou até mais. Então, tratar a compulsão pela força de vontade é uma perda de tempo. Nós devemos tratar a vontade. O que está despertando aquela vontade? Será que você não sobrevive sem essa válvula de escape? E a solução permanente, ela só é possível através do nosso autoconhecimento emocional e através dessas limpezas. E a ferramenta que nós temos é uma ferramenta muito forte, que é o EFT e o TFT. Essas duas ferramentas, elas são capazes de dissolver todo o sentimento negativo que nós carregamos. Nós vamos fazer algumas rodadas aqui hoje de EFT para ajudar vocês a controlar essa compulsão emocional. Eu peço que vocês coloquem lá no chat como que vocês identificam em vocês de 0 a 10 a compulsão alimentar que vocês sentem. Quando vocês pensam em alguma comida, igual teve uns que falou chocolate, outros doces, outras comidas, põe o que você mais sente de vontade de comer e qual a nota que vocês dão para essa vontade. E deixa no chat. Põe lá, Renilde. Avião, de 0 a 10, que nota que você dá para esse medo? A Nair pôs medo de filhote de gato. Eu vou mandar uns gatinhos para ela perder o medo. Aí você marca lá de 0 a 10, que nota que você tem para esse medo de filhote de gato? Letícia pôs 10 para batata frita. A Cristina, 8, que gosta de tudo. Gosta de tudo, mas pensa em qual alimento que mais desperta vontade. A Mara pôs chocolate. A Marlene pôs pão com manteiga e café e bolo. De 0 a 10, que nota você dá para essa ansiedade? Isto.
A Dani pôs chocolate, besteiras, bolachas. O Severino pôs sempre quer sentir o estômago cheio. Muito bem. Salada. Salada do que, Varlessa? Salada de batata? Ou salada de alface? Salada geral? Pizza, pão com manteiga, churrasco. 10. Isso. Vamos para a rodada agora e depois vocês novamente ver como que está o sentimento de vocês. Então, vamos. Mesmo que eu sinta essa fome emocional, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta fome quando estou ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vontade de comer, até que meu estômago fique cheio, eu me aceito profunda e completamente. Eu tenho uma ansiedade constante dentro de mim. Dá um vazio no estômago. Eu sinto fome emocional. E eu como mais do que o meu corpo precisa. Porque enquanto eu não estou cheio, eu não paro de comer. Eu sei que eu como só para compensar essa ansiedade. De vários sentimentos que eu trago dentro de mim desde a minha infância. É sentimento de tristeza, raiva, decepção, frustração, mágoas. Essas lembranças todas me dão fome emocional. Quantas cobranças indevidas que eu tive na minha infância. Quantas críticas que eu tenho guardado dentro de mim até hoje. Sentimento de abandono e rejeição. E vários outros sentimentos que eu nem consigo lembrar, mas que estão profundamente registrados no meu inconsciente. Eu não consigo lidar com essas emoções. Eu venho tentando reprimir elas. Tenho medo até de falar dos meus sentimentos para as pessoas. Isso só gera mais ansiedade ainda dentro de mim. Tudo isso traz fome emocional. E eu sinto fome para acalmar esse sentimento dentro do meu corpo. E eu passo do limite na hora que eu estou comendo. Eu não consigo segurar o impulso. Eu percebo essa inquietação dentro de mim. É a ansiedade que toma conta. E por mais que eu me esforce, racionalmente, eu não consigo me controlar. E quando eu controlo por um tempo, depois eu engordo tudo novamente. Para um pouquinho, pensa novamente, anota novamente lá no chat a nota anterior que estava e qual a nota que está agora. Se deu alguma diferença, se aumentou, se abaixou, ou se está do mesmo jeito.
para que eu possa ter um controle aqui para saber como que está funcionando para vocês as rodadas. A Cristina estava 8 e manteve no 8. A Mara Rúbia, 7. Quanto que estava antes, Rúbia? A Nudimé foi de 10 para 9. A Nair de 10 para 9. A Varlessa, 10 para 9. A Rúbia estava 10, foi para 7. A Simone estava 10, foi para 8. Renilde, 5, foi para 4. A Michele manteve os 10. Valdenice foi de 10 para 8. A Marlene manteve nos 10. A Marlene disse que não sente fome, que no caso dela, Maria Rocha, aliás. Aí ela fez o contrário. Muitas vezes tem pessoas que a ansiedade tira a fome. Muito bem, Maria, faz exatamente desse jeito mesmo. O Severino, 2. Só que terei um resultado quando eu for me alimentar, certo? Ô, Severino, mas é importante você imaginar mentalmente, o nosso inconsciente tem essa capacidade. A Letícia estava 10, foi para 8. Lembrou de outra comida, voltou para 10. Isso acontece. Por isso que é importante focar numa comida só na hora que está fazendo, Letícia. Foca no chocolate, ou no churrasco, na pizza, na lasanha, para limpar uma emoção de cada vez. Porque quando a gente pensa no geral, tudo, fica muito mais difícil de funcionar a limpeza. Muitas vezes nem funciona. Por isso que o EFT, ou o TFT, ele funciona muito bem quando nós somos específicos. Querer atalhar, querer adiantar e pensar em tudo ao mesmo tempo, há uma confusão no inconsciente, ele trava. E quando a gente escolhe uma comida e limpa até zerar, muitas outras comidas podem até zerar junto. Mas a gente tem que ser específico, pensar numa coisa de cada vez na hora que está fazendo a rodada. Vamos fazer mais uma rodada agora. Mesmo que eu sinta essa vontade de comer, que é além do meu estômago, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja usando a comida para acalmar essa fome emocional, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade e desespero para comer, eu me aceito profundo e completamente. Topo da cabeça. Eu sinto essa ansiedade para comer. E para lidar com essa ansiedade, eu uso a comida. Uma inquietação no meu corpo e na minha mente. É uma confusão. São conflitos emocionais que eu carrego. E a comida acalma essa fome emocional. Ela me dá mais confiança. Me dá força momentânea. Eu sinto uma satisfação muito grande quando eu estou comendo. Eu tenho até medo de perder esse desejo que eu tenho por esses alimentos preferidos. Eu não quero perder essa vontade de comer. É ele que acalma a minha vida. É ele que me dá tranquilidade. Ele me dá um sentimento de prazer. Se eu perder essa vontade de comer, vai ficar um vazio. Esse alimento me faz sentir bem por um momento. Como que eu posso pensar em aliviar o que me dá alegria? Como que eu posso querer deixar de gostar daquele alimento que me acalma? Eu não vou ter mais aonde recorrer depois.
Eu sinto fome emocional. É uma maneira de eu lidar com esses sentimentos em conflitos que eu ainda não curei. O sentimento de tristeza, de raiva, falta de vontade de viver, a solidão, a rejeição, o abandono. Essa insatisfação que eu tenho com a minha vida e com o meu trabalho. Esse estresse que eu venho vivendo. As cobranças do dia a dia. Tudo isso me deixa ansioso. E a comida é a minha válvula de escape. Por isso que eu como mais que o meu corpo precisa. Para lidar com essas emoções que eu carrego e que eu ainda não curei. E a partir do momento que eu limpar essas ansiedades e tristezas, naturalmente eu não vou precisar mais desses alimentos. Eu vou me interessar por alimentos mais saudáveis. Naturalmente, o meu corpo vai entrando em forma, sem sacrifício. O que eu preciso é ter a constância para fazer a limpeza emocional a cada dia. Naturalmente, eu vou deixar de comer mais do que o meu organismo precisa. Mais uma vez, pensa novamente. Que intensidade que está a vontade de comer aquele alimento preferido. Volta lá para o chat e deixa novamente lá para me ver como que está funcionando para cada um de vocês a rodada. A Nair foi de 10 para 5. A Edmeio Antônio foi de 10 para 8. A Varlessa foi de 10 para 7. A Michele, 10 para 9. Renilde, 5 para 3. A Marlene se deu vontade de chorar e vomitar. Muito bem, Marlene. Continua fazendo que vai passar essa vontade. Essa vontade de chorar e vomitar justamente porque está acessando aquelas emoções que estão presas dentro de você. A Cristina foi de 8 para 4, deu um gelo no estômago e sono. A Rosângela, metabolismo lento. A Rúbia, a Mara Rubens foi de 10 para 5. Simone de 10 para 7. A Vera de 10 para 6. A Dani foi de 8 para 4. A Valdenice de 8 para 5. Vê que para todos estão havendo uma queda significante. Então, o importante é a constância de ir fazendo. A Gabriele foi de 10 para 5. Então, conforme vocês veem no grupo, que funciona para todos. Cada um tem os seus problemas particulares. Cada um tem as suas aflições. Mas quando nós vamos fazendo e focando no nosso problema, naquele alimento que eu sinto compulsão, o tratamento vai funcionando para todos. Vamos fazer mais uma rodada falando mais sobre esse tópico da compulsão. Lateral da mão. Mesmo que eu sinta essa tensão no meu corpo e essa ansiedade, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu fique estressado constantemente, eu me aceito profunda e completamente.
mesmo que eu desconte na comida as minhas ansiedades e tristezas, comendo para lidar com as tristezas e ansiedade, e usando a comida para descontar tudo aquilo que eu sinto e que eu ainda não consegui limpar, eu me aceito profundo e completamente. Tem muitas emoções que eu não sei lidar. São emoções de ansiedade, tristeza, uma inquietação interior. Muitas vezes eu sinto até um desespero dentro de mim, não sei do quê. Isso tudo gera uma necessidade de comer. São emoções e sentimentos que eu não sei lidar. E eu sempre usei a comida como um meio de recompensa. Isso vem desde o meu nascimento. Muitas vezes que uma criança está chorando, os pais nem procuram saber o porquê. E a primeira coisa que faz é satisfazer essa necessidade com a mamadeira. E eu aprendi a usar isso. Aprendi a suprir as minhas carências com alimento. A comida é uma recompensa para mim, é a minha válvula de escape. Por isso, quando eu estou ansioso, naturalmente eu vou atrás da comida. E eu acabo comendo de acordo com o tamanho da minha ansiedade, para encher essa fome emocional. E enquanto eu estou comendo, eu me distraio dos meus conflitos. Eu preciso dessa fuga. Além de tudo, a comida me acalma. Ela me deixa tranquilo. Eu preciso desses alimentos. E a ansiedade, ela me leva a comer mais do que eu preciso. Eu como de forma automática. Essa fome inconsciente dentro de mim. Eu não aprendi a lidar com os meus conflitos emocionais de outra forma. Quando criança, a primeira coisa que os pais fazem quando o filho está chorando é dar alguma coisa para eles comerem. Algum biscoitinho, algum doce, ou até mesmo uma mamadeira. E foi dessa forma que eu aprendi a lidar com os meus conflitos. E até hoje eu desconto os meus conflitos na comida. Para mais uma vez, pensa como que você está sentindo, qual que é a sensação que está vindo para você quando você pensa na comida. Volta lá no passado, lá no início da rodada, que nota que estava, para qual nota que foi agora? O Severino foi para 0. Ele descreveu que ele só sente necessidade alimentar na qualidade e na quantidade que o corpo precisa. A Dani, depois, foi importante, foi identificar o sentimento, muito bem, parabéns. A Michelle sentiu enjoo, uma sensação ruim. Continua praticando, Michelle, até passar essa sensação. A Nair foi de 10 para 2. Helena Vailessa de 10 para 6. A Maria Rocha, no momento, está apenas chorando.
Ô Maria, não é apenas, você está pondo o sentimento, isso é muito importante. A Marlene acha que zerou porque está com enjoo. Marlene, nem sempre é porque zerou. É que teu organismo agora deu enjoo, mas continua fazendo. Antônio Melquiades de Meia foi de 10 para 9 e o outro de 8 para 7. A Simone de 10 para 5. A Vera de 10 para 2. O Severino, que está muito feliz com a sensação que ele está sentindo agora. A Michelle está querendo chorar, que a boca encheu de água. Cristina de 8 para 3. Renil de 5 para 2. Valdemir sentiu enjoo. A Gabriela também consegui identificar o meu sentimento. Eu até queria comer biscoito antes de vir, mas não deu tempo agora, nem quer comer mais. É exatamente o que acontece, Gabriele. Seja doce, seja qualquer outro alimento, quando a pessoa ela limpa as emoções, naturalmente ela começa a perder aquela sensação e aquela vontade, como se aquilo fosse a principal coisa que ela podia fazer. E conforme vai limpando, vai passando essa vontade e esse desejo. Vamos fazer mais uma rodada agora, para depois nós ouvirmos o comentário de vocês. Agora nós vamos fazer uma rodada de forma mais positiva e depois o importante é que quando eu disponibilizar o vídeo, que vocês repitam novamente essas rodadas. Vocês adiantam o vídeo e colocam só nos exercícios para que vocês limpem várias vezes até zerar aquele sentimento na lateral da mão. Mesmo que eu tenha vontade de comer além do que o meu corpo precisa, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha dificuldade de lidar com os meus conflitos emocionais, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa fome emocional, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. No topo da cabeça. Eu escolho liberar nesse momento todas as ansiedades e conflitos que eu carrego. Essa angústia que me persegue, eu limpo através das emoções. Esse aperto na respiração e no peito, essa má digestão, esse embrulho no estômago. Eu limpo toda essa angústia. E eu me libero da necessidade de comer mais do que o meu corpo precisa. Só para acalmar as emoções em conflitos. Eu escolho agora lidar com a minha fome emocional através dessas limpezas das emoções. E de hoje em diante eu vou comer apenas o que o meu corpo necessita. O meu corpo tem uma sabedoria inata. Ele sabe exatamente o que e o quanto comer. Quanto mais eu libero os meus sentimentos, mais em paz eu fico. E mais eu deixo que essa sabedoria inata venha à tona. Por isso que eu escolho dissolver essas emoções em conflitos. Que sempre me deram fome emocional. E eu libero essa fome limpando a raiva, a tristeza, a rejeição, o medo da solidão, essa sensação de abandono, a ansiedade, a frustração e decepção. Eu libero a insatisfação da minha vida.
Eu escolho lidar com a minha fome emocional agora, limpando essas emoções. E é uma escolha que eu escolho fazer a cada dia antes das refeições. Limpando essa insatisfação, naturalmente o meu estômago vai caber menos comida. Vai diminuir a minha vontade de comer. Por isso que eu escolho liberar a cada dia essas emoções. Colocando uma meta em fazer antes das principais refeições. Assim, naturalmente, o meu corpo começa a liberar essa vontade extra de comer. E, naturalmente, o meu gosto começa a ser por alimentos saudáveis. E importante no dia a dia de vocês, vocês vão adaptar as rodadas para o sentimento de vocês. Porque o importante é limpar as emoções que vêm à tona. A lembrança do passado, das críticas, das brigas, daquela surra que você levou em criança, se sentiu injustiçado e até hoje você lembra. Aquela vez seu pai te deixou sozinha, sua mãe te deixou sozinho e foram viajar, deixando você com avós, com tios ou com empregados. Porque muitas vezes a rejeição é até de quando os pais tiveram que internar. Aquela criancinha de cola, ela não entende. Ela entende que ela queria a mãe ali do lado dela. Então é importante limpar essas emoções cada vez mais. E agora, quem de vocês quiserem comentar, pode liberar o áudio